Alô, meu amigo, meu irmão, minha querida irmã, com a graça de Deus, estamos novamente aqui, preenchendo e alimentando o nosso coração. Espero que você também usufrua um pouco dessa palavra que vem no sentido primeiro de glorificar o nome do Senhor e depois alimentar a nossa fé e esperança. Hoje quero vos falar acerca daquele momento tão maravilhoso que foi aquela pesca milagrosa, em que nos deixou lições espirituais importantes. E para isso vamos debater um pouquinho sobre isso nesse momento. Primeiro nós temos que fazer um arrazoado aqui acerca de como foi que aconteceu aquele momento, daquela pesca milagrosa, daquele momento tão especial para aqueles que ali vivenciaram isso. E tirar disso, de fato, lições importantes para o nosso viver. Primeiro, um fato importante é dizer que aqueles que ali estavam pescando não eram pescadores de final de semana. Eram pessoas experientes, eram pessoas talentosas naquilo, capacitados para aquele trabalho. Especialmente a turma de Pedro, eram pescadores profissionais, viviam disso. E na verdade, nós podemos entender que aquilo era o sustento da sua família. Então, o primeiro ponto a ser observado é esse: não eram quaisquer pessoas, eram pessoas experimentadas. Mas existem situações na vida que é assim: você trabalha, oferece o teu melhor, mas a colheita não vem. E for assim com aqueles trabalhadores ali. Nós podemos imaginar, porque o texto assim diz que eles pescaram, trabalharam a noite inteira. E no final, pela manhã, estavam plenamente esgotados fisicamente, mas o pior disso estavam frustrados, porque a despeito de serem experientes e trabalharem com afinco a noite toda, não produziram nada, não conseguiram tirar daquelas águas o sustento para a sua família. Então você pode se sentir frustrado quando você oferece o teu trabalho e ele não te traz resultados importantes que você precisa. Então, nós vamos observar algumas atitudes que aqueles pescadores cometeram e nós vamos tentar simbolizar aquilo que Cristo passou para o meu coração. A primeira atitude que eles tomaram depois do fracasso de terem trabalhado uma noite inteira foi, o texto diz lá no versículo 2 do livro de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 7, foi que eles desceram do barco como que desistindo de continuar a pescar. Porque os senhores podem imaginar o que é um trabalho infrutífero. Você ficar toda uma vida trabalhando e não prosperar naquilo que você se propõe. Mas nós temos para esse momento uma simbologia de que descer do barco, que representa nessa oportunidade o centro da vontade de Deus, descer do barco nada mais é do que você abandonar os projetos de Deus, abandonar aquilo pelo qual Deus te chamou. Os senhores lembram-se que quando Pedro fora chamado por Jesus para ser um apóstolo, a primeira coisa que ele usa como referência é: olha, você vai continuar sendo pescador, mas não mais de peixes, mas de almas. Jesus quis manter a característica daquele homem
que viveu uma vida inteira dentro do barquinho, mas agora o barquinho, ele tem um novo simbolismo na vida daquele homem. Então o barco, nesse momento, ele vem representar algo que está na vontade de Deus. E quando nós vemos os pescadores infrutíferos descerem do barco, é como entregar os pontos, é como não acreditar mais. Então, nós começamos a focar que qualquer que seja o resultado da nossa pesca, nós não podemos abandonar o barco, porque foi através do próprio barco que Jesus mandou eles regressarem lá e onde se deu o outro momento que foi de um grande sucesso, de grande bênção, que foi Deus enchendo a rede deles. Enquanto eles tensionavam descer do barco, Jesus reconduz eles àquela condição primeira, porque o barco tem esse significado espiritualmente importante. Então não desça do barco, permaneça, a despeito de dias difíceis, de uma pesca infrutífera, é lá no barco que Deus vai abrir uma nova oportunidade para você. Depois nós vemos na sequência da história bíblica que descem do barco e vão lavar as redes. Novamente tem aqui um simbolismo de abandono, porque as redes aqui, Deus nos faz entender que são o instrumento, são os talentos, são as promessas, são os projetos de Deus para nós que devemos e queremos ser pescadores abençoados. Lavar as redes significa enterrar e jogar fora e esquecer de tudo aquilo que Deus colocou em nós como projeto de vida, como um projeto espiritual a qual Deus nos chama também para ser ganhadores de alma, pescadores de vidas que precisam de Jesus. Quando você abandona as redes, esse é um trabalho de quem não vai mais trabalhar, de quem limpa as redes e deixa encostado. E agora, no caso desses homens, é assumir que não deu certo. Então eu quero te dizer que você não é tempo de lavar as redes têm que continuar sendo utilizadas, têm que continuar sendo aplicadas naquilo que Deus tem como projeto. Depois nós vemos nesse texto básico que Jesus ficava observando aqueles pescadores de longe. E foi nessa observação de Jesus que Deus enxergou o problema e resolveu agir em favor deles. Muitas vezes na nossa vida, quando estamos sem o fruto do nosso trabalho, quando estamos num pseudo fracasso, as pessoas não querem nem olhar para nós. As pessoas querem estar ao lado de pessoas que representam sucesso, vitórias. Quando porventura a nossa pesca não der em nada, as pessoas não querem ficar conosco. Mas Jesus observou exatamente isso. Jesus não só observou, mas também tinha no seu propósito mudar o quadro daquela situação. Então eu quero te dizer, meu amado irmão, mesmo se você se sentir um pouquinho abandonado, por não estar produzindo, por não estar conseguindo fazer prevalecer uma pesca maravilhosa, lembre-se sempre disso, Jesus está ao teu lado, Ele observa você e no momento exato Ele vai agir para transformar completamente esse momento difícil na tua vida. Eu quero dizer que a razão do fracasso daqueles jovens, daqueles senhores, daqueles pescadores, pode ser um agregado de muitas coisas, mas o abandonar, o estar fora do barco é determinante para nós nesse pequeno ensinamento. Você não pode abandonar o barco, você não pode abandonar o projeto de Deus, porque a realização desse projeto pode ser
uma colheita instantânea, como pode demorar algum tempo. Porque Deus sabe o momento exato em que Ele vai agir sobre você. Então, eu quero concluir essa análise dizendo que Jesus está sempre presente no momento mais difícil. É um momento que até aqueles que estão mais próximos podem nos abandonar. Mas Jesus, especialmente quando as coisas não dão certo, é o momento que Ele vem e age em nosso favor. Eu quero que você aprenda a esperar o momento de Deus e aprenda a perseverar naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O resultado disso está na vontade de Deus. E Deus sabe o momento em que Ele vai fazer um grande milagre. E aí Ele vai voltar a dizer para você, olha, no meu nome, lança a rede. E você pode dizer, mas eu já fiz isso. E Deus vai falar, faça de novo agora no meu nome. E é por isso que eu encerro aqui, desejoso que você esteja sempre dentro do barco. Porque foi lá que Jesus te colocou, para que ali você vai ser útil em tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não abandone o barquinho, fica lá, porque Jesus lá vai permitir que aconteça coisas extraordinárias na sua vida, no seu ministério. Que Deus te abençoe fortemente, meu amado irmão e irmã. Que você leve essa singela palavra no teu coração e que fique ali como um ensinamento importante para o teu sucesso diante de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, em nome do Senhor Jesus.